Olá, olá, bem-vindos, boa noite. Sejam bem-vindos ao Instagram da Tria Quantic. Vamos entrando, daqui a pouquinho começa a nossa live. O tema de hoje, a gente vai falar sobre o que é física quântica e como ela atua no seu bem-estar. Teremos uma convidada especial, a nutricionista Elizabeth Pinheiro, que daqui a pouquinho estará aqui com a gente, falando um pouquinho sobre a prática do seu consultório, falando sobre a física quântica no seu dia a dia de atendimentos e como os produtos quânticos, auxiliam nos atendimentos dela, no consultório dela, e vai estar esclarecendo, falando aqui para vocês, desde o princípio, o que é a física quântica. A gente vai fazer também uma correlação da física quântica com a física clássica tradicional, para vocês entenderem a sutil diferença que existe entre elas. Então, se você conhece alguém que vai gostar dessa live, usa essa setinha que tá aqui do lado, encaminha essa live para quem você acha que vai gostar, porque não é todos os dias que a gente encontra um conteúdo falando sobre física quântica. Então, realmente é um conteúdo aí bem diferenciado, que a gente vai trazer, além da teoria da física quântica, também uma prática clínica, que é muito importante, é difícil de encontrar também conteúdo com prática clínica, principalmente no consultório de nutrição, falando sobre física quântica. Então eu peço que vocês encaminhem, convidem pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. E a gente já tem também aqui um programador de conteúdo. A gente já tem aqui na nossa live uma pessoa que cria os nossos conteúdos escritos. Então eu peço que sempre que vocês gostarem de alguma coisa que a gente falar aqui, vem com o dedinho no coração, curte o que a gente estiver falando com vocês, porque essa pessoa vai transformar o que a gente estiver falando aqui de conteúdo em conteúdo escrito para vocês receberem via e-mail, vocês também conseguirem ler no nosso blog sobre esse conteúdo e aproveitar o máximo que vocês puderem para poder fixar o que a gente está falando aqui, tá? A Beth já entrou na sala, antes disso eu vou introduzir um pouquinho do que é a Tria para vocês. Então a Tria é uma indústria de produtos quânticos que está focada na saúde e bem-estar e foi desenvolvida, o projeto da Tria, ele acompanha muito o período de pandemia, porque foi justamente uma marca criada para sanar as dores ou os problemas trazidos frente a essas complicações que a gente se deparou, que o mundo se deparou ao ter parado. A gente, quando a Tria foi criada, foi pensando justamente nas pessoas que estavam acometidas de alguma maneira, pela ansiedade, pela falta de foco, de alguma maneira pelas tristezas, decorrentes do dia a dia, por todos os problemas que o isolamento, o afastamento das pessoas poderia trazer para essas pessoas. Então, esse período de pandemia, ele fez muito parte da nossa história, e a maioria dos produtos que a gente vai trazer para vocês, eles são pensados justamente em tratar as dores, que a gente sente que as pessoas, principalmente mulheres, da vida moderna, adquiriram com o tempo de caos, com o tempo dessa vida, que é acumulada de funções, que é acumulada de questões, que trazem pra gente tantos bloqueios, tanto emocionais quanto físicos mesmo, e ao longo do tempo a gente vai conseguir explicar tudo isso a fundo pra vocês, tá? Por enquanto, o nosso Instagram, ele é um Instagram todo voltado para conteúdo, porque antes dos nossos produtos deles serem lançados fisicamente, eles já estão em processo de lançamento, mas antes deles estarem à venda, antes deles estarem nas prateleiras, a gente quer cultivar, cativar vocês a conhecerem o nosso mundo. O mundo da quântica, o mundo das micromoléculas, das micropartículas que movimentam tanta energia, que fazem tanto para o nosso corpo, por nossas sensações e emoções, que eu garanto a vocês que poucos de vocês conhecem os benefícios dessa saúde quântica no seu organismo. Então a gente vai trazer vocês para esse mundo, a gente vai estar atualizando vocês sobre os temas que mais conquistaram e cativaram a gente, porque a gente quer que vocês entendam tudo sobre quântica antes de vocês terem o produto nas mãos, porque quando vocês tiverem a decisão de usar esse produto, vai caber apenas a vocês, porque vocês já vão gostar tanto do que eles vão promover, vão gostar tanto do que eles vão trazer para a vida de vocês, que a opção ela vai ser única, vai ser usar
e mudar completamente aí a qualidade de vida e o seu bem-estar. Então, Beth já está na sala, eu vou convidar ela aqui agora para entrar. Ela vai se apresentar mais para vocês. Eu já enviei a solicitação, ela vai falar um pouquinho dela, vai falar um pouquinho da prática dela e a gente fez um roteirinho de perguntas e respostas, mas a gente vai fazer o máximo para ficar o mais dinâmico possível. Boa noite, amiga. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Como você Tudo tá? bem? Tô bem, e você? Ótimo, tudo bem. Gente, antes de tudo, Beth, ela é uma amiga minha, né? Muito íntima mesmo, amiga de longas datas. E uma das coisas que aproximou a gente, né, amiga, principalmente foi essa paixão pela quântica, né? Esse mundo aí tão vasto que Sim, realmente com aproxima a certeza. pessoa. Bem-vinda, se Com apresenta um pouquinho para o certeza. pessoal. Eu falei um pouquinho de você, mas conta para eles um pouquinho sobre você, sobre sua história com a quântica. Depois a gente começa aqui no nosso roteiro. Prazer conhecer vocês, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Livinha. Muito obrigada, Tríade aí, essa empresa que está entrando no mercado com essa inovação, né, dos frequenciais aí que eu já utilizo muito na prática clínica. Então, eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou nutricionista, trabalho com a física quântica já há 8 anos e sou apaixonada pela física quântica, né? Que eu falo que foi pela física quântica que tudo mudou na minha história de saúde. Então, quando eu vou falar de física quântica, eu falo porque além de eu amar esse trabalho, né? Eu me identifico demais com as pessoas que estão buscando uma transformação na saúde, que a gente vê hoje um mundo adoecido, né? Pessoas com dor, pessoas com sono, pessoas com insônia, pessoas com ansiedade e não sabem por onde começar ou por onde partir, porque às vezes está fazendo um tratamento alopático e esse tratamento já não surte mais efeito, né? Então, eu falo que a física quântica ela acabou mudando a história da minha saúde, né? Por isso que eu topei falar aqui para vocês, junto com a Livinha, porque realmente fez toda a diferença na minha prática clínica. E por isso que eu quis falar sobre esse assunto, né? Que é a física quântica, como que um frequencial ele pode agir aí na nossa saúde, como que ele pode restabelecer essa saúde ou esse paciente que está acometido de intoxicações, de inflamação, e principalmente que queira buscar mesmo uma saúde de verdade, né? Que é uma saúde integral. Eu falo que a física quântica, ela trata o quê? Ela trata o corpo, a mente e o espírito. E por isso que muitas pessoas encontram nesse caminho o melhor caminho, como eu encontrei, né? Ótimo, muito bom, amiga. Vamos começar então. Gente, a gente resolveu começar do zero mesmo, trazer para vocês aí o bem básico assim de início, né, da física quântica, para que vocês consigam entender bem da raiz para depois a gente chegar no que seria essa prática de consultório, como usar, né, a aplicação quântica no dia a dia, tá? Que vai ser quando ela vai favorecer o seu bem-estar. Então, começando, Beth, conta pra gente um pouquinho sobre o que é a física quântica, né? A gente tem ouvido falar tanto, tem parecido ser tão popular, a gente tem visto tanto esse nome aí nas redes sociais e muitas vezes as pessoas não param nem para se perguntar o que é a física quântica. Então, a física quântica, pessoal, nada mais é que fenômenos, né? Atômicos e subatômicos de mini partículas aí que a gente não enxerga, né? Já existe aí a física quântica, a física clássica e a física hoje a física quântica, que é a de Max Planck, né? Que é hoje muito usada para tratamentos de saúde e principalmente para tratamento da parte bioenergética, né? E eu gosto muito de falar da física quântica, porque na física quântica o que a gente aprende?
que os átomos, né, do que a gente é composto, então nós somos compostos, o nosso corpo é composto por 96% de átomos, de prótons, de nêutrons, de elétrons, e isso é que rodeia o universo, né? Então, o nosso corpo é feito por isso, né? 96%. E 4% do nosso corpo é feito de moléculas, células, órgãos e tecidos, né? Então, é bem importante quando a gente está falando de física quântica que você entende que tudo no universo vibra e oscila e tem uma frequência, né? Então, tudo é energia, gente. Tudo é energia, tudo vibra e oscila, né? Desde uma planta, desde um animal, desde um computador, tudo no universo vibra e oscila. E quando você tem esse entendimento que tudo no universo, na física quântica, vibra e oscila, você passa a pensar que você precisa de coisas que vão te doar elétrons, que vão restabelecer esse seu campo energético, né? Que vai trazer essa homeostase completa para o seu corpo. Então, o que eu gosto de mostrar para os pacientes, além dessa questão da física, que você vibra numa frequência de 432 Hz, que você tem uma voltagem, então tudo no universo tem uma voltagem, né? Então, como que a gente sabe se a pessoa está viva ou está morta? Então, tá lá ligada no aparelhinho, lá no hospital, e tá ligado lá a sua voltagem, né? E quando chega a zero é quando você já morreu. Então, quando você vai fazer um exame de ressonância, né? É um exame biofísico. Quando você vai fazer um eletrocardiograma, é um exame da física também, né? E como a física quântica ela faz toda essa leitura através também da energia, né? Aonde a gente consegue condensar tudo isso, né? Hoje a gente utiliza várias tecnologias biofísicas para investigação do terreno biológico, né? Através da biorressonância, através de um aparelho, né? De uma tecnologia de inteligência artificial. Mas o que é interessante é que através da física quântica você entende que tudo no universo vibra e oscila e tudo é feito de energia, né? Muito bom. E quando a gente fala energia, gente, só complementando um pouquinho do que a Beth falou, as pessoas tendem, né, a associar essa energia a uma questão muito esotérica, né? A energia do mundo, a energia. Quando a gente menciona tudo no mundo é feito de energia, em cima disso aí que a Beth falou, a gente está falando de uma energia cientificamente comprovada, que é justamente essa troca, né, entre as cargas elétricas que estão dentro do átomo. Então, se você for parar para pensar lá atrás, nas aulas de física da escola, você consegue conceber, né, o átomo, os prótons, os elétrons, os nêutrons. Então, toda essa movimentação de partícula, todo mundo também consegue entender que gera uma carga elétrica, não é isso? O que a gente faz, né, para entender a física quântica no nosso corpo, no nosso dia a dia e nesse espectro que Beth falou aí para a gente todo? A gente traz esse conceito para a nossa vida e essa troca energética é justamente o que vai gerar essa energia e vai passar dos átomos para as células, para as moléculas, para as células, para os órgãos e para os tecidos. Então, no corpo você tem energia o tempo todo, numa proporção muito maior do que você imagina. E assim como no corpo, você tem em toda a matéria. Toda a matéria é composta por essa composição que Beth falou aqui e que, consequentemente, o menor dessa composição são a carga elétrica que é gerada, através da movimentação dessas pequenas partículas que estão dentro do átomo. Então, fica muito mais fácil a gente entender quando a gente fala tudo é feito de energia. E não é uma energia mística, é essa energia comprovada, como que Beth falou, que está nos equipamentos médicos. E o átomo, né, ele gira o tempo inteiro e ele irradia uma luz, né? E essa luz é a nossa identidade, né? Então, cada pessoa tem a sua identidade, essa assinatura energética, né?
que é super importante a gente falar que nós temos a nossa assinatura energética, não tem ninguém igual, né? E esses átomos vibram e oscilam o tempo todo. O tempo todo, né? E esse oscilar dos átomos que gera esse campo eletromagnético que é formado... Que é o campo informacional. Isso. A gente vai aprofundar muito isso para vocês no futuro, tá? Talvez a gente antecipar isso aqui agora, complique um pouco a cabecinha de vocês, mas é só para vocês entenderem. Quando a gente fala dessa... quando o Beth fala sobre a identidade que a gente tem, né? Dessa luz que é gerada através do átomo, é justamente dessa carga elétrica que começa do infinito até o maior, o global, e que ela transcende o nosso corpo, porque, é claro, é energia. A energia você não consegue criar uma barreira, né? Assim como a luz, quando você acende a luz, se uma porta estiver aberta, se uma janela estiver aberta, você vai ver a luz de onde você estiver. A mesma coisa é a energia. O corpo, ele não é uma barreira para a energia encerrar ali. Então, toda essa energia que sai do mínimo e vai até o máximo, ela forma um campo eletromagnético, e essa informação energética e essa identidade energética, que é o que Beth está falando, que cada um tem a sua, tá? Então, isso aí realmente é um fenômeno, assim, quando a gente entende, realmente muda, né? Muita coisa, assim, na nossa cabeça em relação à quântica. Não sei se foi eu que travei. Ou se foi ela. Gente, travou aqui pra mim. Não sei se sou eu ou se é Beth. Pra mim aqui tá funcionando. Vocês conseguem me falar aqui se travou, se não travou? Podem dando aqui um feedback. Eu vou passar para a segunda pergunta. Não sei como é que tá a conexão de Beth. Ela tá rodando a bolinha aqui pra mim. Talvez ela tenha travado lá. Deixa eu esperar para ver se ela consegue conectar aqui de volta. Então, a gente já passaria para a segunda pergunta, que seria justamente a diferença entre a física quântica e a física tradicional. E é super importante a gente fazer esse comparativo. Ela tá voltando aqui a conectar. O tempo que ela entra, eu vou tocando aqui com vocês. Gente, eu só quero que vocês me mandem uma mensagem aqui embaixo para dizer se eu tô travada, vocês estão me ouvindo e a Beth está travada para vocês também, ou eu tô travada, não sei. Mandem algum sinal aqui escrito só para saber ela caiu. Então, deixa ela entrar de novo aqui que a gente continua falando. Mas a segunda pergunta, já vou tocando aqui para a gente continuar aquecidinho, é justamente esse comparativo entre a física quântica e a física tradicional. Por que a gente compara a física quântica com a física tradicional, tá? É importante para que vocês consigam entender isso materializado. Quando a gente fala sobre a física quântica, a gente vai estar sempre falando aí do que são as micropartículas, né? O que é menor do que o átomo. O estudo da física quântica, ele sempre vai ser o que é menor do que o átomo. O que são as micropartículas. O que é a energia, né, que vai estar girando a partir dessas micropartículas. E quando a gente passa para o estudo da física tradicional, que é a física newtoniana, então a gente dá nomes, né? A gente dá pais a cada tipo, pais mesmo, né? O pai da física quântica é Einstein, Albert Einstein. Ele é o pai da física quântica. Porque muitas teorias da quântica, né? Depois de Max Planck, veio Albert Einstein consagrando muitas teorias, né? Comprovando para o mundo científico muitas das teorias que já tinham sido criadas a partir da física quântica, principalmente a teoria da luz, da energia, de como o fóton de luz ele conseguia acender, né? De como o fenômeno de iluminar era um fenômeno quântico. Então, Einstein veio para consagrar essa e outras teorias, e em paralelo a isso nós temos a física tradicional, que é a física newtoniana. Na física newtoniana, a gente tem o estudo de tudo que é maior que o átomo. Tudo que é maior que o átomo é o estudo da matéria. Então, a matéria ela é muito bem calculada. Os fenômenos relacionados à matéria, a velocidade, a ciência por trás da matéria, tudo é muito comprovado, tudo consegue ser calculado. E a física tradicional, a física clássica, ela tem muita exatidão. Então, não é à toa que a gente tinha todos aqueles cálculos de física lá atrás no nosso colégio.
a gente tinha todos aqueles cálculos, né? Que no final você tinha uma equação física que dava um número exato. Então, a física clássica, que é a física newtoniana, ela é muito palpável. Ela é a física da matéria, é a física do que você pode ver e do que você pode comprovar. Só que, num paralelo a isso, a física quântica, que é a física da energia, que é um complemento à física da matéria, porque se vocês forem pensar, a matéria ela é feita de micropartículas. Tudo que é grande, existe uma porção pequena de formação. Então, essas micropartículas que formam a matéria, nada mais é do que a física quântica. Só que tem um porém da física quântica nesse meio do caminho, que é justamente esse paralelo de que ela não consegue ser exata quanto é a física clássica. Ela não consegue ser estática quanto é a física clássica. Então, ela é um fenômeno que vai mudar de acordo ao olho do observador, só que ao mesmo tempo que ela muda, o fenômeno muda ao olho do observador, ela também tem um nível de alcance muito maior. Então, o nível da energia foi aquilo que a gente estava falando aqui para vocês. O nível da energia, ele consegue ser medido independente de barreiras físicas. Se a luz está acesa, você consegue enxergar a luz de onde você estiver. Então, esse é um comparativo bem prático, assim, que a gente consegue fazer sobre a física quântica e a física clássica. Eu não sei se Beth vai conseguir entrar de novo, mas a gente vai tocando aqui. Ela já tá aqui, não travou. Amiga, adiciona a Beth. Oh, meu Deus. Gente, desculpa, mas eu então foi o meu que travou, viu? Não apareceu nada pra mim. Nossa, gente, eu acho que tentando entrar faz horas e não tava conseguindo. Eu não sei se fui eu que travei, se foi você. Depois não subiu os comentários aqui pra mim. Não sei o que aconteceu, não sei. Nossa, foi bem... Me derrubou aqui e não consegui entrar de volta. Mas tá aqui já, é ótimo. Eu já fiz aí uma introdução. Eu acho que eu já Sim. matei esse ponto aí, amiga, do 2. Sim. Que foi o comparativo da física quântica com a física clássica. Consegui Sim. Falar um pouquinho sobre isso aí. Aí eu vou entrar numa área que você vai falar super bem aí, que inclusive já tem muito a ver aí com a sua prática, que é justamente o que você entende por saúde quântica. Porque é justamente a gente trazer todos esses conceitos que a gente falou para vocês agora para a área da saúde, né? O que você entende por saúde quântica? Conta um pouquinho pra gente. Então, para mim, a saúde quântica é quando eu consigo acessar a informação da minha cura, né? Como que eu acesso? Quando eu trabalho o meu espiritual, eu trabalho o meu emocional e eu trabalho o meu físico. Que isso a gente consegue muito através dos frequenciais, né? Existem terapias que a gente utiliza, das terapias quânticas, mas os frequenciais, eles nos dão esse suporte muito grande, principalmente nas situações emocionais, nas situações de luta e fuga que a gente vive hoje em dia, da questão de ansiedade, do excesso de trabalho, do cansaço mental, do cansaço físico. Então, eu vejo que a gente precisa muito trabalhar com coisas, né, que vão nos dar esse suporte para que a gente consiga ultrapassar, né? Tipo, trabalhar, cuidar de casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, né? Sem que isso, na verdade, venha afetar a nossa saúde física, né? Então, para mim, a saúde quântica é quando eu consigo acessar essa informação e eu sei que é através da saúde quântica que, na verdade, ela fala muito da epigenética, né? Então, a saúde quântica trabalha a epigenética. Então, que a minha genética não é um fator que me faz com que eu vou adoecer de uma doença, porque meu pai adoeceu, porque minha mãe adoeceu, porque meu avô adoeceu, né? Então, ela me mostra que eu posso sim mudar a minha genética, né? Através da epigenética, através de frequenciais, aí do uso de frequenciais, de fitoterapia, através de vitaminas que vão mudar a minha genética, né? Então, isso que é legal quando a gente acessa essa informação da saúde quântica,
que é possível, né? Que esse fenômeno da nossa mente, da consciência criadora, quando a gente cria o que a gente quer materializar, né? Então, quando você cria na sua mente, é claro que você vai materializar, porque isso é física quântica. E quando você mentaliza que você vai conseguir esta saúde que você sempre sonhou, você também consegue criar isso no campo informacional que a gente falou no início da live. Isso. O que é importante a gente trazer à tona também, muito, muito legal isso tudo que a Beth falou, só para finalizar mesmo, é quando a gente cria. A saúde quântica é quando você concebe que a sua saúde ela não depende de um ponto exclusivo, né? Pode ser a sua genética, pode ser o seu corpo físico. Quando você admite a saúde quântica na sua vida, você entende que você é composto por essa energia que vai formar esse seu campo vibracional, né? Esse seu campo eletromagnético. E a partir desse campo, o campo eletromagnético, ele é formado por camadas. E essas camadas, elas são outros níveis de corpos, né? Tipo, a gente não tem só o corpo físico e a saúde quântica, ela admite que você tem outros corpos além do físico e que você adoece, que o seu corpo físico adoece a partir do momento que essas suas outras camadas, que foi quando o seu corpo eletromagnético foi formado, então ele foi primeiro formado em uma camada, depois formado numa segunda camada. Então, quanto mais profunda a camada, mais o seu nível energético potencial para que você consiga acionar quanticamente falando, para que você tenha ou não uma doença. E a saúde quântica é o que comprova e admite isso, que a saúde ela não vem só de um ponto exclusivo. Ela vem de toda essa formação do campo eletromagnético e da conexão, exatamente disso que a Beth falou lá no início. Então, a física quântica, a saúde quântica, ela é o que traz à tona o tempo todo a comprovação da conexão entre o seu corpo com a sua mente e o seu espírito, que é essa alma, né? Que é essa aura que você cria a partir desse campo eletromagnético que vai ser formado daquele único átomo que gerou uma pontinha de energia que foi dali, ó, do átomo para a célula, para a molécula, para o órgão, para o tecido. Jogou para o corpo, pá, criou seu campo. Aquele campo ali, ele interfere nitidamente na sua saúde. Então, o que você sente, o que você pensa, as suas emoções, as raivas que você passa, o campo energético que você vibra, que vai ser ditado o tempo todo no seu dia a dia, que foi isso que a Beth falou, a gente vibra num campo eletromagnético para viver, e todas as sensações, elas têm outros campos, elas têm outros números de frequência, e essas sensações, elas vão mudando a sua frequência energética. E isso pode adoecer um corpo, como pode curar um corpo. Então, a saúde quântica é o que comprova, é o que admite isso, e realmente é um mundo lindo, único. Depois que você passa a estudar, a entender isso, principalmente quando você é da área de saúde. Eu sou farmacêutica, Beth é nutricionista, e as pessoas que são da área de saúde, que têm esse contato, que gostam de cuidar de pessoas, realmente, quando descobrem essa conexão, elas transformam, né, na magia justamente dessa cura que não é nada mística, né? É comprovada a partir de todo esse enredo aí que a gente está falando aqui para vocês. Então, muito bom. Me conta agora, Beth, um pouquinho da sua história. Você, como nutricionista, quando foi que você se deu assim para esse despertar da física quântica? Quando foi que você entrou nesse mundo? Por que que você entrou nesse mundo? Conta isso pra gente um pouquinho. Então, a minha história foi engraçada, né, gente? Porque eu comecei estudando pela bioquímica, né? E aí, na bioquímica, eu tive um grande professor de exames genéticos, né? Que foi o Dr. Antônio Pacileu. E eu me aprofundei em exames genéticos e eu cuidando ali da saúde do meu filho, da minha saúde, vendo todos aqueles exames. Ele viu o meu interesse absurdo em estudar. Ele chegou para mim, um médico, tá, gente? Um médico. Ele chegou para mim e falou assim: você quer mesmo ajudar as pessoas, Beth?
Se você quiser mesmo ajudar as pessoas, eu vou te indicar de você fazer um curso. Ah, é, doutor? Vai me indicar de fazer um curso? Sim, um curso de biofísica. Não é pela bioquímica que as pessoas se curam. Pela bioquímica, a gente vai levar 100 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos tomando uma vitamina e o paciente não vai se curar. Pela biofísica, é como num passe de mágica. Isso fez com que gerasse um encantamento dentro de mim, né? Pela física. E aí foi quando eu fui estudar com o Dr. Vitor Matos, que é um médico biofísico, físico, né? Que era médico, que já faleceu. E eu tive a oportunidade de fazer parte da última turma dele. E aprendi imensamente tudo isso que a gente estuda na física quântica e como que a gente pode colocar isso em prática quando a gente vai tratar da saúde de um paciente, né? Como que a gente vai explanar tudo isso. E aí eu fui para um congresso de física quântica em São Paulo, né? Fui convidada por um médico lá de São Paulo para ir até esse congresso. Chegou lá nesse congresso, eu queria saber se tinha alguma coisa boa para cachorro, eu não queria nem saber se era alguma coisa para mim. Porque eu estava preocupada com a minha Melzinha. Eu tive uma cachorrinha que viveu 20 anos, né? E eu queria alguma coisa para minha cachorra. E eu comprei as coisas para eu me tratar da física quântica e comprei para minha cachorrinha. Quando eu vi que o produto funcionava de verdade, gente, quando eu experienciei um momento onde ela estava velhinha, estava praticamente fazendo xixi pela casa, ela tinha 15 anos na época, e ela não conseguia segurar o cocô e ela estava, tipo, envelhecida. E eu trouxe esses frequenciais, todos esses suplementos frequenciados, e comecei a colocar na comida, desde colágeno, ativador imunológico, coisa para parasitose, para parte emocional, e comecei a colocar na comida. E aí, a própria cachorrinha me pedia para colocar no prato de comida dela. Ela ficava parada, enquanto eu não colocava aquilo no prato dela, ela não parava de se mexer. E essa cachorra viveu ainda mais 5 anos, com muita qualidade de vida, muita saúde até o final da vida. Então, E quando muita ela quântica, morreu, né? ela morreu muito rápido. Em uma semana ela morreu, né? Porque chegou o tempo dela. Mas eu consegui fazer com que ela vivesse 5 anos com qualidade de vida. E quando eu vi essa situação dela pedindo para mim aquilo ali, eu falei, esse negócio funciona. Porque os animais, eles têm uma sensibilidade muito maior que a nossa, né? E aí eu comecei a fazer o tratamento da física quântica, né? Para quem não conhece a minha história, eu tinha vários problemas de saúde, né? Desde diabetes, né? Resistência periférica à insulina. Mas eu tratava um problema de enxaqueca crônica durante 15 anos com medicamento alopático. Então, eu comecei a tratar com medicamento alopático quando era jovem, né? E não melhorava, continuava muito ruim das dores de cabeça. E quando eu fui nesse congresso, eu descobri que eu tinha 3 parasitas cerebrais e eu comecei a fazer o tratamento. E pasmem, gente, meu marido não acreditava nos negócios, porque o frequencial ele tem essências vibracionais aí, né? É como se fosse uma água que tem energia e, na verdade, não tem nenhum efeito colateral e não vai te trazer nenhum malefício, pelo contrário. E aí eu comecei a tomar aquilo ali, fiz um tratamento de 12 meses, mas em 30 dias tomando frequencial, eu parei de ter as dores de cabeça. A enxaqueca que eu tratava há 15 anos com medicamento, propanolol, e tomei o Topamax durante 15 anos, em dosagens cavalares, aí eu não melhorava da enxaqueca. E eu parava no hospital toda semana. Hoje meu marido acredita nos frequenciais porque ele me levava para o hospital. Então, por que eu sou apaixonada pela física quântica? Porque através desses frequenciais foi quando eu pude me ver livre de doenças, né? Que até então eu não acreditava, né? Que iria me curar com aquele frequencial.
E graças a Deus eu consegui eliminar esses 3 parasitas cerebrais. Na época eu não conhecia nem a terapia Clark, eu só usei o frequencial, tá, gente? E eu me curei com essa metodologia dos frequenciais vibracionais, né? Da enxaqueca, da resistência periférica à insulina, né? Dos problemas de tireoide, da artrite reumatoide. Então, foi tomando esses frequenciais, equilibrando o sistema, os órgãos, que é o que o frequencial atua, né? O frequencial nada mais é que ele devolve essa homeostase energética que o indivíduo perde ao decorrer da vida, devido às intoxicações, devido aos vermes e parasitas, vírus, fungos que ele vai adquirindo, né? Então, isso foi incrível, né? Então, eu sou apaixonada por essa metodologia e essa é a minha história e eu vejo que muitas pessoas têm buscado tomar vitamina, tomar suplemento e às vezes não é nada disso, né? Tente e aprofunde em outras metodologias que talvez você pode alcançar esse desejo de talvez parar de tomar um medicamento para dormir, talvez parar de tomar um medicamento para ansiedade, né? Através dessa metodologia que eu falo que eu confio de olhos fechados, porque realmente funciona, funcionou comigo, funcionou com a minha cachorrinha aí que viveu até os 20 anos. Então eu sou super fã da física quântica. Muito bom. Muito bem. Gente, ela já tá no copinho ali tomando os testes dos produtinhos da Tria, viu? Porque Beth é nossa experimentadora oficial aí. Depois, se tiver resultado, ela vai contar tudo para vocês. Conta pra gente como que você aplica isso no dia a dia do seu consultório. Você já falou bastante aí sobre a questão dos produtos, mas é assim, todo mundo que chega no seu consultório, você entende que precisa dos produtos, você tem algumas pessoas, tem as pessoas que você, tipo, classifica como as que não precisam. Como que você subdivide isso? E o seu tratamento pelo viés quântico é sempre os produtos ou você diversifica de alguma maneira? Então, na verdade, eu diversifico. Então, cada um é cada um. Cada indivíduo, ele precisa ser olhado individualmente, né? Mas uma coisa que faz parte do meu tratamento de desintoxicação, né? De regulação aí de eixo, hipotálamo, hipófise, pineal, para a parte emocional, para o sono, que são fatores primordiais aí para que haja essa regulação do organismo, né? Eu sempre priorizo os medicamentos frequenciais, né? Que eu vejo muito mais efeito no paciente, né? Ou uso uma planta ou uso um frequencial. Vitamina eu falo que é a cereja do bolo, é aquela que eu deixo lá para depois de 4, 5 meses de tratamento, onde ele já desintoxicou, aonde ele já desparasitou, aonde ele já regulou o eixo hipotálamo e hipófise, a microbiota intestinal, e aí eu vou para um suplemento de vitamina e mineral, né? Eu acho que o frequencial, ele dá todo esse suporte para quem está buscando aí melhorar a qualidade de vida, né? Melhorar a sua saúde integral aí, tanto da parte de sono, emocional, desintoxicação dos metais, desparasitação, eliminação de vírus, de bactérias, né? Eu vejo muita gente fazendo, por exemplo, tratamento para sistema digestivo, descobrem que tem H. pylori, né? Vai lá, toma um antibiótico. O antibiótico a gente sabe que ele vai destruir com toda essa microbiota intestinal e às vezes a gente tem técnicas que a gente pode usar tanto da física quântica, quanto de uma fitoterapia, quanto de uma nutrição funcional aí, que vão dar esse suporte para esse sistema digestivo e vão fazer com que essa bactéria volte para o lugar dela, que é o piloro, né? E pare de manifestar esses sintomas de problemas digestivos. Então, a minha opção sempre é um frequencial para iniciar um tratamento, principalmente para esse suporte emocional, né? Para esse suporte de sono, que a gente vê que hoje em dia as pessoas estão mais afetadas pelo excesso de trabalho, né? Mesmo a gente vivendo numa pandemia, eu vejo que as pessoas estão estudando mais, estão trabalhando mais de casa, né? Tem que
ter toda uma estrutura aí para conduzir a família, os filhos, e precisa desse suporte. Quando a gente tem esse suporte emocional através de um frequencial, acho que tudo vai fluindo, né? Fica mais leve. Exatamente. O que eu tenho lido muito, que tem feito muito sentido para a gente aí na composição do produto, é justamente a contribuição nessas áreas que você falou, na parte emocional, na parte do sono, na parte do alívio dos sintomas do estresse, da ansiedade, principalmente, né, para esse período aí de pandemia. Então foi quando justamente surgiu a ideia do nosso produto e como a gente conseguiria contribuir na vida das pessoas trazendo esse produto justamente para quem está em casa, que precisa de mais foco, mais disposição, maior concentração, né? Fazer esse estímulo cognitivo. Então os quânticos eles têm contribuído muito para isso também. E principalmente, né, a gente não pode esquecer da parte de energia. Então a gente consegue aí movimentar muito essa energia física mesmo, né, esse vigor, essa vitalidade, essa energia que falta muito no dia a dia, principalmente das mulheres que fazem 1000 coisas e aí chega no final do dia a gente fala assim, esgotei, acabou a bateria, acabou minha pilha. Então a gente focou muito nisso aí para conseguir trazer esse resultado, que é um resultado muito rápido. O que eu mais gosto dos frequenciais, só complementando, é que você consegue ter um resultado muito rápido. Isso credibiliza muito o produto. Então, foi o que você falou em relação à sua cachorrinha. Quando você colocou, você trouxe o produto, você colocou ela em uso, era uma coisa que você não dava nem tanto crédito assim, mas você vê uma melhora tão rápida, é tão palpável e é tão significativo que realmente a contribuição do quântico na vida, na mudança, né, nessa mudança que as pessoas desejam tanto, nessa busca, né, da saúde, do bem-estar, que muitas vezes parece ser tão difícil de alcançar, mas ao mesmo tempo a gente quer tornar isso tão prático e acessível, né? Então, para o que a gente leu, assim, e para o que a gente tem focado em produto, que é justamente baseado em muita ciência, a contribuição dos frequenciais nesses fatores aí, realmente, eles são incondicionais. Acho que vai ter uma contribuição bem grande aí e bem voltado para a clínica, né? Então, você sabe que eu fiz aquele estudozinho de consultório, eu falei com você e com muitas outras pessoas de consultório, justamente para entender o que acontece nos consultórios, o que está acontecendo no dia a dia, né, com as pessoas que estão se consultando e como elas recebem, né, ser prescritas com esse produto. E todas falaram a mesma coisa, resultados excelentes, pessoas super adeptas ao tratamento, porque deixou de ser aquela coisa só cápsula, né? A pessoa precisa disso muitas vezes no tratamento do dia a dia, porque as pessoas cansam de ficar tomando só cápsula o tempo inteiro. Então ainda se torna uma maneira mais dinâmica, né, de você conseguir tratar. Sim, com certeza. O paciente. A próxima seria sobre quais os benefícios, né, que os quânticos podem trazer para a vida das pessoas, mas eu achei que a gente já falou bastante disso aqui. E a outra falaria mais em relação aos alimentos. Então, aquilo que a gente estava conversando aqui na ligação antes da live. E é importante as pessoas saberem como que o frequencial atua também, né, amiga? Que a gente sabe que o frequencial, ele visa, na verdade, nesse sinergismo quântico de restabelecer essa saúde, mas de restabelecer o sistema, o órgão, por exemplo, aquele órgão que não tá bom, por exemplo, o estômago. Então, se você usa um frequencial da linha de órgãos para o estômago, então vai devolver para aquele órgão a cor que ele vibra, o metal que ele vibra, a nota musical que ele vibra. Porque o que a gente estuda na medicina quântica, né? Que nós vibramos em 7 cores, 7 metais e 7 notas musicais. E que cada órgão tem a sua vibração, né? Cada órgão tem a sua cor, metal e nota musical. Olha que lindo, né? Que Deus fez a gente. E quando a gente vai usar um frequencial, por exemplo, hoje eu atendi algumas pacientes, né? E eu usei aí frequenciais da linha de órgãos, né? Eu usei um para estômago, né? Para pessoa que se queixa de problema digestivo. Então, eu dei aquele frequencial que vai harmonizar o estômago, né? Que vai devolver a nota musical, a cor e o metal. E usei para uma paciente com problema cardíaco, que já fez várias cirurgias cardíacas, né? Então, vai devolver para este órgão esse sinergismo quântico, restabelecendo essa homeostase, né? Que é o equilíbrio dessa saúde deste órgão. Então,
os frequenciais, eles têm essa capacidade, sim, de atuar regulando a nossa homeostase, mas principalmente devolvendo essas notas musicais, essas cores, esses metais que, de alguma maneira, eles entraram em desequilíbrio ou em desordem, né, devido às intoxicações, ao nível de estresse, a uma noite mal dormida, né, a uma cirurgia, a uma cicatriz. Então, o frequencial ele tem essa capacidade de restabelecer a função desses órgãos de maneira energética, né? Que é o que eu costumo falar. Um medicamento alopático, ele atua no nosso corpo físico. Um medicamento da medicina quântica, ele atua no nosso corpo etérico, no nosso corpo emocional, no nosso corpo espiritual, né? E no corpo físico, né? Então, ele atua nos nossos 4 corpos. Esta é a vantagem de você usar um medicamento frequencial. Isso, muito bom. É importante a gente ter fechado com essa maneira como os quânticos atuam, né? Para que as pessoas consigam entender um pouco mais disso aí na prática. Já estamos pertinho do final, tá, gente? Mas ainda falta essa perguntinha em relação aos alimentos. E achei muito legal, interessante a pergunta, que fala sobre alguns alimentos, né? Ou então produtos que a gente pode consumir que vão influenciar de forma negativa o nosso campo energético. Então, acreditem ou não, isso faz total sentido. O Beth vai explicar aqui pra gente como que alguns alimentos e alguns produtos que, ao a gente consumir, eles vão influenciar no nosso campo energético. Então, como funciona isso que a Livinha falou para vocês? Então, o nosso corpo, como eu falei para vocês, ele é composto por átomos, prótons, nêutrons, elétrons, né? E nós temos os doadores de elétron e os roubadores de elétron. O que é um roubador de elétron, né? Um roubador de elétron é tudo aquilo que tem dissonância ou com a sua característica arquétipca, por exemplo, um alimento, né? Um alimento que vai te roubar elétrons. Por exemplo, você vai lá, consome leite e derivados. A gente sabe que o leite e derivados, para algumas pessoas, ele vai aumentar a produção de muco, vai aumentar a produção de leucorreia, vai causar queda de cabelo. Então, ele vai roubar elétrons, né? E a gente tem os cosméticos também que a gente utiliza, tem os materiais de limpeza, tem uma radiação que rouba elétron, né? Então, tudo isso que não tem ressonância contigo pode te roubar esses elétrons, né? E é isso que faz com que você perca energia e vá adoecendo, né? O que é um medicamento frequencial? Perguntaram aqui, eu acho importante a gente falar, né, amiga? Com certeza. Na verdade, o medicamento frequencial, gente, ele tem o quê? Ele tem frequências vibracionais da natureza, né? Ele tem notas musicais, ele tem padrões dinamizados de homeopatia, ele tem fitoterápicos, então os medicamentos frequenciais, ele pode ter um composto de produtos aí que vão restabelecer aquele órgão que precisa de um certo cuidado, né? Quando o Beth fala para vocês aqui que é um composto frequencial, pra gente essa palavra ela é muito íntima, assim, né? Composto frequencial, frequências dentro. Isso é um pouco complicado de quem tá ouvindo ainda conceber, né? Ainda, porque a gente vai treinar muito vocês aqui a terem esse ouvido ativo para entender todos esses termos. Mas quando a gente falou lá atrás sobre a energia que o corpo gera, essa energia que é passada do átomo para a célula, para o tecido, tudo isso ele pode ser medido, né? Você consegue medir isso aí em hertz. E essa medida, ela é a frequência em si, né? Tudo tem uma frequência e tudo é medido. Essa frequência ela é sempre medida. Então, quando você traz uma informação frequencial para dentro de um composto, é justamente frequências que você... são frequências em hertz que você traz
justamente dinamizadas, né? Porque elas são em partículas infinitamente menores do que seria a matéria. Então, eu posso trazer uma frequência do sono profundo. Tipo, eu posso trazer uma frequência REM, que é uma frequência do sono profundo, que é quando o seu... Se você quer ter um frequencial para insônia, por exemplo, você sabe que você precisa induzir os seus neurotransmissores para que eles, no momento que você durma, atinjam o nível REM, que é o nível de restauração do sono. Aquilo ali tem uma frequência energética, tá? Aquele momento do seu sono, quando você atinge a fase REM, ele gera uma frequência energética e ela é medida. Você consegue, através dessa medida energética em Hertz, gerar uma frequência padrão, e essa frequência padrão, através de equipamentos, ela pode ser passada para um frequencial, para um medicamento, né, frequencial, e ela vai estar lá presa numa molécula para que ela seja ingerida por você a nível de captação através dos seus órgãos e tecidos, para que você restaure justamente a homeostase, para que você funcione da maneira como a frequência que você ingeriu. Ficou complicado? A pessoa que perguntou conseguiu entender em cima disso que a gente falou? Vou falar a vantagem de você fazer uma live com uma farmacêutica que ela te ensina de forma clara, gente. Ficou claro, porque às vezes a gente acha que tá claro, né? E faz um rodeio enorme, sim, mas é bem isso aí. Sim, E aí ela perguntou também, a mesma pessoa, a Neiva, se os florais, eles são frequenciais. Alguns florais podem ser frequenciais. O floral em si, ele é uma matéria, né? O floral é uma matéria, mas você pode trazer a frequência de um floral para dentro de um frequencial. Uma essência floral, o que significa? Um floral é completamente diferente de um frequencial. Mas um frequencial pode ter floral, tá? O floral é uma essência que você tira de algumas flores que induzem, através das papilas gustativas, no seu sistema nervoso central, uma sensação de saúde e bem-estar. E isso cura. Quando você coloca essas partículas para dentro, que você transmite essa informação para o seu sistema nervoso central dos florais, essa sinapse de sensação de saúde e bem-estar, que é comparado como você ouve uma música que você gosta, ou então sente um cheiro que te traz boas recordações. Isso aí não te dá uma sensação de bem-estar? Então, isso é curativo, porque o floral, ele induz o seu sistema nervoso central o tempo inteiro a sentir aquilo ali. Então, ele pode sim curar através do floral matéria. Mas eu consigo ter um floral dentro de um frequencial? Consegue. Se você trouxer a frequência do floral para dentro do frequencial ou o próprio floral matéria para dentro do frequencial. Alguns frequenciais nossos vão ter em sua composição essências florais, mas não necessariamente eles serão um floral. Eles serão compostos frequenciais. Deu para entender, Neiva? Ficou bom? Ótimo. Sobre os produtos, acho que é isso, né? Que a gente tinha. Alguém tem mais pergunta? Gente, podem perguntar, tá? Ó, se quiserem perguntar, gente, ó, eu quero perguntar uma coisa que eu acho que não tem nada a ver. Pergunta mesmo assim, porque a gente sabe que às vezes até muitas pessoas não sabem nem a dúvida que tem ainda, porque a gente sabe o quanto novo é essa informação aí para muitas pessoas. Então, pode jogar aí, eu quero saber mais sobre tal coisa, que a gente vai explorando aí o máximo para que vocês consigam sanar a dúvida que muitas vezes vocês nem sabem ainda qual é, tá? Beth, conta pra gente um pouquinho agora sobre os tipos de terapia quântica que você usa para os seus pacientes. São só os florais? Tem outros tipos de terapia que você gosta de prescrever, de indicar? Então, eu uso sim os florais para a pessoa tomar, mas eu sempre indico não só terapias com tecnologias biofísicas, eu gosto bastante de tecnologias de neurospa, de cromoterapia, terapias de Lib para melhorar o potencial zeta da célula. Eu gosto muito da cromoterapia, porque a croma ela consegue restabelecer esse nível energético, né, que acaba sendo perdido ou por alguma emoção, ou por um nível de estresse, né, por um cansaço físico mental, né? Então eu gosto bastante de indicar as terapias com as tecnologias biofísicas. Mas gosto também das terapias quânticas, por exemplo, eu gosto bastante da terapia de body talk, né? É uma terapia onde eu fiz aí
mais de 5 anos com a minha terapeuta, Luciene, que eu amava bastante fazer. Eu só parei de fazer porque, graças a Deus, eu cheguei no ponto que eu precisava passar a vez para outra pessoa pegar o meu horário, né? Mas foi muito bom para mim a terapia de body talking, que é uma terapia quântica, né? Na verdade, né? E eu acho assim incrível o resultado das terapias quânticas, porque além de você trabalhar não só o físico, né, que você vai começar a te olhar de uma forma diferente, né? Você vai trabalhar o emocional e o espiritual também, né, que vai te ajudar aí a passar por esse todo o processo de limpeza do organismo, de restabelecimento da saúde. Então, gosto muito dessas terapias aí, quântica, tá? E indico para os meus pacientes. Gente, o consultório da Beth, ele é uma própria imersão aí em física quântica, né? Ela Sim, traz muita inovação, ela tem todos os equipamentos que vocês pensarem da quântica, né? Ela tem no consultório dela, então ela tem assim muita capacidade, né, de estar falando sobre tudo isso que ela falou aqui, porque ela pratica isso no consultório dela, com os pacientes dela há muitos anos. Não é só da linha dos frequenciais, medicamentos frequenciais, mas ela tem todos os equipamentos que vocês imaginarem aí, o que é lançado no Brasil. Ela é a primeira a trazer. Então, ela tem realmente esse aparato aí da quântica na vida dela todos os dias. E por isso, a nossa primeira live foi muito importante ter sido com ela. muito Eu estou obrigada. muito feliz, Estou me porque sentindo realmente, honrada por ser a primeira live, hein, com Tríade? certeza tinha que ser Com você. certeza já conquistou meu coração. Serei super, super, super prescritora. Que linda, feliz que você gostou. Tem Sim. muito mais, tá? Quando vocês conhecerem os produtinhos, então, vocês vão ficar apaixonados. E é isso, a gente tem muita coisa ainda para explorar da doutora Beth. A gente vai trazer muito ela aqui. Vocês já viram, né? Que ela sabe tudo sobre cromoterapia. Eu sei que vocês amam cromoterapia. Sempre que eu falo disso no meu Instagram, chove de perguntas. Eu sei que vocês amam conversar sobre outros corpos, né? Sobre os corpos sutis, sobre como essa energia caminha, né, dos corpos que não são os físicos para o corpo físico. E a gente pode falar tudo isso aqui com vocês em outras lives, falar sobre chakras, falar sobre toda essa troca, né, de energia do meio com o corpo, que também é super importante. Então, isso é uma pontinha de um mundo de coisas que a gente tem para tratar e que eu garanto que vai apaixonar todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Assim como Beth, ela me apaixonou no mundo da quântica, que eu conheço ela, acho que vai fazer 6 anos. E quando eu conheci, ela já tinha feito a pós de quântica, não foi isso, amiga? E aí ela veio com essa bagagem de quântica, a gente fazia nutriendocrinologia junto com o professor Dr. Laí Ribeiro. E lá na pós do Laí, ela sabia tudo de quântica. Eu falava, gente, mas o que essa... Ela sabia tudo e falava tudo de quântica, e falava sobre os corpos sutis, ela falava sobre as homeopatias, ela falava sobre os frequenciais, e aquilo foi encantando a gente, assim, que a gente era um grupo assim, de 6 pessoas. Hoje as 6 são apaixonadas por quântica. Todas trouxeram a quântica para a vida de alguma forma. Com certeza. E aí eu consegui consagrar a quântica na minha vida agora, né, com a Tria. Então foi muito bacana aí esse final, assim, né, da nossa consagração de quântica na vida de todas. Então, bem-vinda, amiga, ao Mundo Tria. Espero ver você aqui mais vezes. Muito obrigada pelo seu tempo. Gente, ela acabou de atender. 7h59. Ela me ligou, amiga, terminei o consultório agora. Eu falei, não, vamos entrar e tal. A gente alinhou os pontos da live. E realmente, eu sei que para ela tá aqui é puxado, mas eu te agradeço cada minutinho que você dedicou do seu tempo aqui, de coração, porque você sabe como é importante pra gente ter você do nosso lado. E só tenho a te agradecer. Tá? Eu que te agradeço por esse Estamos convite. juntas. Me sinto super honrada em fazer parte aí dessa primeira live da Tria. E eu sei que vai ser um sucesso, né? Desejo que vocês tenham muito sucesso. Pode contar comigo aí como prescritora e principalmente para dar uns palpites em que a gente vai precisar fazer, né? Ótimo, eu quero. Isso aí que a gente quer. Queremos você. Que é o que eu vejo, assim, muito na prática, o que está faltando dos frequenciais que a gente não encontra, né? Lógico, é isso aí que a gente quer mesmo. Vocês estão Sim. super para fazerem um produto junto com a gente, tá bom? Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada às pessoas que vão assistir a gravação até o final.
Até a próxima, se Deus quiser. Beijo grande. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Até noite. mais.